Olá pessoal, aqui é o engenheiro civil Emanuel, especialista em estruturas de concreto e fundações. Neste vídeo nós iremos tratar de um tema que gera muitas dúvidas aí nos projetistas, que são os tipos de vinculações entre elementos e quando as utilizar. Nesse vídeo a gente vai tratar dos tipos de vinculações utilizadas no EBERIC e quais são as diferenças entre cada uma delas. No EBERIC a gente pode ter as seguintes vinculações, que é um vínculo engastado, um vínculo semirrígido ou um vínculo rotulado. Na vida real, quando a gente finaliza uma estrutura, como a gente pode ver aqui nessa imagem, é impossível a gente determinar qual foi a vinculação utilizada nessas ligações. Por exemplo, essa ligação aqui entre viga e pilar, olhando para a estrutura, a gente não vai saber de jeito nenhum qual foi a vinculação que o projetista considerou. Isso acontece para qualquer ligação aqui que a gente tem no projeto. Somente de bater o olho ali nelas, nós não conseguimos distinguir se foi uma rótula, se foi ali um apoio semirrígido ou se foi um engaste. Isso, olhando assim a obra pronta, é praticamente impossível da gente saber. Mas afinal de contas, se na vida real, com a estrutura finalizada, não é possível notar a diferença entre as vinculações, qual que é a diferença de escolher cada uma delas lá no momento do projeto, lá no software? Aí é que tá. A principal diferença vai estar no tipo de armadura utilizada em cada uma das situações. Por exemplo, quando a gente tem uma viga contínua, nós vamos ter ali uma armadura negativa, que seria essa aqui, uma N4 de 12,5 com 210 centímetros. Essa seria então a armadura negativa que nós teríamos. Por conta de existir essa armadura negativa, é que vão surgir os momentos negativos naquele ponto ali na nossa estrutura, que é sobre o apoio. Quando a gente considera uma viga biapoiada, não há essa armadura negativa aqui, ó. Essa armadura ela não existiria. Então, ela seria apagada daqui. E o que acontece? Como nesse ponto não tem uma armadura, ela não vai puxar carga. Então, a nossa peça ali vai somente fissurar, umas microfissuras ali na região de ligação, e essa fissuração vai impedir que os esforços cheguem até ali, impedindo então o surgimento de momentos fletores negativos. É basicamente essa a diferença quando a gente tem ali uma viga biapoiada e uma viga engastada. Conhecida essa diferença, nós podemos partir para a análise de cada um desses modelos de vinculação que está presente aí no EBERIC. O primeiro vínculo que a gente vai estudar é o vínculo engastado. O vínculo engastado é o padrão utilizado pelo EBERIC, ou seja, todas as vigas que a gente lançar no programa originalmente serão consideradas engastadas. O engastamento de uma viga em seu elemento de apoio, ele garante que ambos os elementos irão possuir a mesma rotação naquele ponto. Como a rotação no ponto é igual para ambos os elementos, acontece uma transferência de momento fletor. Ou seja, ali naquele ponto de apoio, onde a gente tem, por exemplo, aqui um pilar, nós vamos ter aqui um momento negativo, que vai ter que ser colocado aqui aquela armadura para puxar a carga e esse momento negativo existir. E nós temos aqui um momento positivo. Sendo que quando a gente utiliza um vínculo engastado, nós vamos ter aqui um momento negativo maior e um momento positivo aqui um pouco menor. Então, quando a gente tem aí um vínculo engastado, a gente tem essa situação aí de distribuição de momentos fletores. O segundo vínculo que nós iremos estudar vai ser o vínculo semirrígido. O funcionamento desse vínculo ele é muito parecido com o funcionamento do vínculo engastado. A diferença fundamental entre os dois modelos é a flexibilização da ligação, por exemplo, entre viga e pilar. Quando permite-se uma rotação do apoio, há uma redistribuição nos momentos negativos da viga. A gente, então, tem aqui o exemplo de um vínculo semirrígido. Nós temos aqui a indicação dele, com forma desse Z meio deitado ali, que indica que nós estamos utilizando um vínculo semirrígido. Considerando a mesma viga anterior, com a utilização de um vínculo semirrígido, nós flexibilizamos a ligação e foi obtido o seguinte momento fletor, de 1630
que é um momento fletor negativo. Comparando com o modelo anterior, houve uma diminuição desse momento negativo, que antes era de 1787 e agora é de 1630. Se a gente notar agora, nós aumentamos o nosso momento positivo para um 1376, que antes era de 1219. O que é isso aí? É uma redistribuição dos momentos que essa vinculação semirrígida faz. Ou seja, a gente perde um pouco aqui de momento negativo e ganha um pouco de momento positivo, utilizando aí o vínculo semirrígido. Esse vínculo semirrígido ele ainda é estabelecido pela NBR 6118, os critérios que devem ser levados em conta para a gente determinar qual que pode ser a máxima redistribuição de esforços. Lá na NBR, no seu item 14.6.4.3, ela diz que quando o gama Z da nossa estrutura for maior do que 1.10, essa estrutura ela é considerada de nós móveis. Ou seja, tem uma alta deslocabilidade ali, ela está deslocando muito. E o limite de redistribuição de esforços nesse caso será de, no máximo, 10%, conforme estipulado pela norma. Quando a estrutura possuir aí um gama Z igual a, no máximo, 1.10, essa estrutura nossa vai ser considerada de nós fixos, ou seja, ela pode ser considerada indeslocável. E, para isso, a norma estipula que o limite de redistribuição é igual a 25%. Então, para a gente utilizar o vínculo semirrígido, a gente tem que se atentar aí ao nosso fator gama Z, ou seja, a gente já tem que ter processado a estrutura pelo menos uma vez para ir ali colocando um vínculo semirrígido em algum ponto que é interessante para a gente, que nós vamos ver aí daqui a pouco como que faz essa escolha. Por fim, nós temos o vínculo rotulado. O Eberic também permite a gente rotular as nossas vigas. Quando nós utilizamos esse tipo de vínculo, a ligação entre viga e pilar é completamente flexibilizada, ou seja, não vai ter nenhuma transferência de momentos. E a nossa viga é considerada, então, biapoiada. Nós temos aqui um momento zerado nos apoios e tudo redistribuído aqui para o momento positivo. Ou seja, o nosso momento positivo vai ficar bem maior em relação a quando a gente utiliza um vínculo engastado ou um vínculo semirrígido. Considerando então o apoio rotulado, a gente vai ter muito mais armadura positiva. E ainda vamos ter uma pequena armadura negativa. Por quê? Como a gente pode ver nesse detalhamento aqui, é um detalhamento de uma viga, nós temos aqui ainda uma armadura negativa aqui, 2 φ de 10. Por que acontece isso aqui quando a gente utiliza vínculo rotulado? Porque, de acordo lá com a NBR 6118, no seu item 17.3.5.2, é necessário a gente utilizar uma armadura mínima ali negativa nessas ligações. A norma exige que a gente utilize essa armadura. E essa armadura aqui, 2 φ de 5, seria apenas uma armadura construtiva, ali funcionando como nosso porta-estribo. Bem, conhecido então os vínculos engastado, semirrígido e rotulado, como que cada um funciona, a gente pode ir lá para o Eberic então, para a gente ver quando escolher cada vinculação, né? Então, vamos lá para o Eberic. Aqui já com o Eberic aberto, eu tenho 3 pórticos lançados aqui, ó. Eu tenho o primeiro que vai ser o engastado, o segundo que vai ser o semirrígido e o terceiro que vai ser o rotulado. A gente abre aqui o 3D, a gente pode ver aqui 3 pórticos diferentes, ó, já lançados, para dar uma agilizada aqui no nosso trabalho. Vamos aplicar aqui no segundo o semirrígido, vamos aqui em elementos, vigas, e vamos vir aqui em nós semirrígidos. Clica aqui na viga, clica no apoio, que é o pilar, lançou o primeiro. Clica novamente na viga e no apoio, que é o pilar, lançou o segundo. E agora vamos lançar aqui o apoio rotulado. Vamos lá novamente em elementos, vigas e rotular. Clicou na viga, clicou no apoio, clicou na viga, clicou no apoio. Foi lançado aqui, ó, o símbolozinho da rótula para a gente. E
nós já temos ali o primeiro engastado. Analisando essa estrutura, vamos fechar essa tela e vamos analisá-la. Vamos deixar tudo ali marcado. O programa já analisou aqui para a gente, bem rápido. E vamos pegar aqui, abrir a tela de dimensionamento de vigas. E vamos ver aqui a diferença nos momentos fletores. Na V1, que seria a nossa viga com os apoios engastados, nós temos aqui menos 13,12 kN por metro e o positivo aqui de 24,63 kN. Se a gente vem aqui na viga V2, ele diminuiu um pouquinho o nosso momento negativo quando a gente utilizou lá um vínculo semi-rígido. Por que diminuiu pouco? E aqui o momento positivo aumentou bem pouco também, para 25,14 contra 24,63. Por quê? Se a gente vem aqui em configurações de análise, a redução no engaste para nós semi-rígidos foi de 15% apenas. Isso aqui a gente pode considerar, por meio dessa configuração aqui, a gente determina a redução para todos os engastes ali semi-rígidos que nós vamos ter na nossa estrutura. Então, vamos clicar aqui em OK e vamos comparar aqui já com a viga V3, que seria a nossa viga rotulada. Ó, sumiu aqui o momento negativo e o momento positivo foi para 36 contra 24,63 da viga V1. Então teve um aumento significativo. Se nós viermos aqui no deslocamento, a deformações, nós vamos ver que a viga V3 ela vai ter um deslocamento total aí de 1,42 centímetros, que é muita coisa. Essa daqui ela já não passa nos estados limites de serviço. A viga V1 deu 0,69 e a viga V2 0,68. Por que aconteceu isso? Normalmente, a viga engastada ela tem um deslocamento menor. Uma ligação engastada ela permite uma rigidez maior, o que contribui aí para a diminuição dos deslocamentos, tanto do elemento quanto da estrutura como um todo. Só que o programa ainda leva em conta a armadura para fazer o cálculo das flechas. Como a gente tem mais armadura aqui na viga V2 do que na viga V1, a nossa flecha para o apoio semi-rígido ela acabou sendo um pouquinho menor ali, a diferença mínima, mas foi menor. Se a gente utilizasse aqui, por exemplo, 2 de 12,5 contra 3 de 10, vamos fazer aqui um reprocessar aqui só para ele calcular as flechas. Vamos deixar somente a determinação das flechas na laje. Aí, foi bem rápido, que é um pórtico simples. Se a gente vier agora aqui, a gente vai ver que já foi 0,57 e ali 0,54, porque a gente mudou a armadura. Agora a viga V1 já tem mais armadura. Então, a gente já vê que quando tem um engaste, a flecha foi menor. E quando no semi-rígido aqui, como o momento positivo foi um pouco maior, a flecha também foi um pouco maior. A flecha ali é a flecha total, que é a recalculada, mas é diferida. E a flecha aqui na viga rotulada foi de 1,42, lá depois que a gente recalculou. Então a gente pode ver que é muito interessante a gente utilizar em muitos casos a vinculação semi-rígida. Apesar dela não trazer uma grande diferença quando a gente compara aqui o detalhamento da armadura, deu 2 feed 10 com 2 feed 5 ali, ó, e aqui deu 2 feed 10 também feed 5. A armadura negativa praticamente não teve diferença. O que teve diferença foi um pouquinho aí na armadura positiva, que ela deu um pouquinho mais de armadura positiva. Deu 3 barras contra 2 barras aqui da viga V1. Só que o que acontece? Quando a gente tem aqui uma viga engastada, a gente tem transmissão de momentos para os pilares. Vamos abrir aqui a tela dos pilares. Nós vamos ver que aqui o momento que a viga está transmitindo para o pilar é de 13,12 e 2,96. Se a gente pegar aqui o pilar P3, que é da viga V2, nós vamos ver que, como a gente teve um menor momento negativo, também diminuiu um pouquinho aqui o momento que a gente tem atuando no pilar. O que antes aqui era de 13,12 virou 18,58. E o que era de 2,96 virou 2,91. E a gente considerou apenas 15% de redistribuição. Se a gente aumentar ali um pouquinho, vamos
colocar aqui nas configurações 25% e vamos processar a nossa estrutura aqui de novo, marcando todas as opções. Clicamos aqui em OK. Vamos abrir aqui a de viga. Nós podemos ver aqui nos momentos que já caiu aqui para 12.13 e o momento positivo subiu para 25.56. Como esse momento negativo aqui diminuiu mais um pouco, utilizando ali 25% de redistribuição, se a gente abrir aqui a tela de pilares, nós vamos ver aqui onde era 13.12, ele já caiu um pouco mais para 12.13. E o que era 2,96 caiu aí para 2,87. Essa redistribuição de momentos, ela reflete no dimensionamento dos pilares. Como o nosso pilar está recebendo menos momento e um esforço normal igual para ambos, ali, ó, de 32.08 e 32.06, então praticamente igual. Nós vamos ver que só de diminuir um pouco o momento, o nosso pilar P1 e P2, que é das vigas aqui engastadas, ó, eles precisam de 2 barras de 12,5 ou 3 barras de 10 para alcançar a sua estabilidade. Já no P3 e P4, precisa apenas de 2 barras de 10. A gente vê que a gente teve uma redução significativa aí de área de aço. Se a gente vier aqui, a área de aço calculada para cá foi 3.14, o aço efetivo que a gente está utilizando. Para o P1, 4.91. Então a gente teve uma diferença aí significativa. E quando a gente tem aqui o pilar rotulado, vai ter que utilizar 2 barras de 10, não tem jeito. Não tem como diminuir isso. Mas a gente já vê que também os momentos são bem menores. Ó. O que a gente tinha lá no apoio semirrígido de 12.13 e 2.87 já caiu aqui para 2,78. Já diminuiu bastante. Porém, não é indicado a gente utilizar a ligação rotulada, porque ela torna a nossa estrutura bem mais deslocável. Então não é muito interessante a gente utilizar esse tipo de vinculação. É melhor a gente trabalhar com vinculação engastada ou semirrígida. A ligação rotulada é interessante a gente utilizar quando vamos abrir aqui um pavimento superior e vamos lançar mais uma viga aqui. Uma viga de 15 por 40 mesmo. Vamos pegar aqui do meio de uma até o meio da outra. Nós lançamos então essa viga V4. Vamos colocar aqui um carregamento nela de 5.85 também. O que acontece quando a gente tem aqui essa viga? Vamos analisar nossa estrutura com essa viga V4 agora. Se a gente abrir aqui o pórtico unifilar, nós temos aqui a nossa viga V4. Vamos pegar aqui o modelo elástico de fletores. Vamos aumentar ali a escala para 100. Nós temos aqui a nossa viga engastada. Vamos aumentar um pouquinho mais. E a gente vê que aqui tem um pequeno momento negativo. Ó. Esse momento negativo, se a gente vir aqui em elástico torsores, ele vai gerar um esforço torsor na viga que ele recebe o apoio. Essa daqui é uma torção de compatibilidade. Ela não é fundamental para o equilíbrio desses elementos aqui, por exemplo, da viga V2 e V3. Então, ela pode ser considerada, elas são uma torção de compatibilidade. O que a gente faz para acabar com essa torção de compatibilidade? A gente vem aqui no pavimento superior e aplica uma rótula na nossa viga. Vamos aqui rotular e rotular do outro lado. Entrar lá no comando de novo, vigas, rotular. Selecionou os 2 pontos, pronto, está rotulada. Vamos analisar novamente a estrutura. Pronto. E se a gente vir aqui no pórtico unifilar, ó, nós já não temos mais torção nas vigas que recebem, porque a gente também já não tem mais momento fletor negativo. Se a gente aumentar aqui, ó, a gente só tem momento positivo nessa viga V4 que a gente adicionou. Logo, não vai ter necessidade daquela torção de compatibilidade. Isso pode ajudar a gente a economizar a armadura. Então, em certos pontos,
é interessante a gente utilizar a rótula. Por exemplo, nesse caso aí de vigas que se apoiam em vigas. Tem locais que é interessante. Aí vai variar de cada projeto. Outro lugar também que a gente pode utilizar a rótula é quando a gente tem um pilar de cobertura, por exemplo, que está dando uma taxa de armadura muito alta. Talvez utilizando aí uma vinculação rotulada, esse pilar não vai receber momento e vai dar uma taxa de armadura menor. Porém, pode ser que o deslocamento da estrutura seja um pouco maior. Então é necessário fazer esse peso, se vale a pena a gente colocar uma rótula ali ou então um apoio semi-rígido para ajudar no dimensionamento do nosso pilar. Bem, com isso a gente já finaliza esse vídeo, que acabou ficando um pouquinho longo. Entretanto, a gente conseguiu abordar bem aí os tipos de vinculações que a gente tem no EBERIC e quando que a gente utiliza cada uma delas, e qual que é a diferença entre elas ali também. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.